Fala galera, quem fala é o professor Bruno Sampaio e vamos lá para mais uma questão de física. Um super atleta de salto em distância realiza o seu salto procurando atingir o maior alcance possível. Se ele se lança ao ar com uma velocidade cujo módulo é 10 metros por segundo e fazendo um ângulo de 45 graus em relação à horizontal, é correto afirmar que o alcance atingido pelo atleta no salto é de, considere g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, galera, a situação que nós temos é a seguinte: o atleta ele vai se lançar do chão, vai seguir uma trajetória parabólica até retornar ao chão. Ele faz esse lançamento do seu próprio corpo com um ângulo de 45 graus com a horizontal e com uma velocidade inicial que em metros por segundo equivale a 10, de acordo com o texto. O que a gente quer descobrir é o alcance do atleta. Alcance, ele representa o deslocamento que esse atleta terá na direção horizontal. A gente também chama isso de deslocamento horizontal, ΔSx. Então essas são as informações que nós temos para trabalhar, além da aceleração gravitacional na direção vertical, onde, para esse ponto de vista, essa aceleração da gravidade está apontando para baixo e com um valor que a gente pode utilizar de 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá. Para a gente estudar essa situação, o primeiro passo é a gente decompor o movimento na direção horizontal na direção vertical, pois ele tem uma certa inclinação com ambos. Então ele tem uma componente vertical, que a gente chama de VY0, pois ela se altera com o passar do tempo, e tem uma componente horizontal que a gente chama de Vx, onde ela é constante. A parte horizontal do movimento de lançamento, ela é constante. Então vamos descobrir os valores das componentes. O que a gente tem é, como o ângulo de lançamento é 45 graus, eles vão ter componentes iguais. Por quê? A componente x ela se dá pelo produto entre o valor da velocidade inicial total e o cosseno do ângulo entre eles, pois o ângulo está entre o V0 e a direção de Vx. Na direção y, eu também posso calcular usando o valor da velocidade inicial, porém, como entre eles está sem esse ângulo, eu resolvo multiplicando pelo seno. Sendo que o ângulo é 45 graus, logo o seu seno e o seu cosseno têm o mesmo valor, que é a raiz de 2 sobre 2. Então o que eu tenho aqui é que o Vx ele vai ter o mesmo valor do Vy0, que no caso vai ser o valor da velocidade, que vale 10, vezes o valor do seno de 45, ou o do cosseno de 45, que é o mesmo, raiz de 2 sobre 2. E se a gente simplifica o 10 com o 2, vai dar 5 vezes raiz de 2, isso metros por segundo. Então essa daí é a velocidade em cada uma das direções. Sendo que nós queremos descobrir a parte do deslocamento na direção horizontal. Para a gente descobrir esse deslocamento, a gente precisa saber sobre o tempo de movimento, sendo que nessa questão esse tempo não foi dado. Então o que a gente vai fazer? O tempo de movimento, seja na horizontal ou na vertical, é o mesmo. Eu preciso dele para estudar algo na horizontal, mas se eu estudo a vertical e descubro esse valor, eu posso usar também na direção horizontal, e é isso que eu vou fazer. Então eu vou começar estudando a direção vertical, que é a direção y. Nessa direção, o movimento ele é uniformemente variado. Então, o que nós temos aí para trabalhar é que a velocidade inicial dele tem um valor de 5 raiz de 2 metros por segundo, está no sentido para cima. Que a gravidade é a aceleração desse movimento na vertical e
Quando o movimento é livre, ao retornar à mesma altura, no caso ali no solo, ele retorna com a velocidade de mesmo módulo. Então seria assim, ó, quando ele chegar aqui, ele vai ter um movimento para baixo, de queda, né, assim que ele chega, com uma certa velocidade Vy. O valor da velocidade de lançamento aqui será igual ao valor da velocidade de retorno quando ele atingir a mesma altura novamente. Então o que nós temos é o seguinte: ele parte desse ponto com uma velocidade vertical igual a 5 raiz de 2 metros por segundo. E aqui ele vai chegar com uma velocidade 5 raiz de 2 metros por segundo. Sendo que um está para cima, outro está para baixo. Então a gente tem que colocar um sentido como referência para o nosso estudo. Então eu vou colocar o sentido para baixo como positivo. Logo, essa velocidade inicial vou ter que colocar negativa, pois ela está para cima. A gravidade será positiva, pois ela está para baixo. E essa velocidade final será positiva, pois ela está para baixo também. E eu posso aplicar qualquer uma das equações do move aqui. Porém, tem uma delas que envolve velocidade final, velocidade inicial, a aceleração da gravidade e o tempo, que é o que eu estou precisando, que é essa aqui. V igual a V0 mais AT. Onde eu estou estudando a parte do movimento na vertical e nela a aceleração é a própria gravidade. Onde a velocidade final vale 5 vezes raiz de 2, a velocidade inicial menos 5 raiz de 2, pois o sistema de orientação que eu escolhi leva o positivo tudo que aponta para baixo, logo como ele aponta para cima, negativo, mais a gravidade, que vale 10, vezes o tempo. Eu tenho que dar um jeito de isolar o tempo. Para isso eu vou ter que tirar todos os termos daqui. O primeiro a sair é o menos 5 raiz de 2. Quando ele vai para o outro lado, ele vai somando. Então lá já tinha 5 raiz de 2. Foi mais 5 raiz de 2. E aqui ficou 10 vezes t. 5 raiz de 2 mais 5 raiz de 2 vai dar 10 raiz de 2. E isso é igual a 10t. O 10, como ele está dos dois lados da igualdade multiplicando, eu posso simplificar. Então a gente descobre que o t ele é igual a raiz de 2, e isso medido em segundos, que é a unidade de medida de tempo que a gente está usando nas outras grandezas. Então depois que a gente descobrir o tempo, a gente vem descobrir esse deslocamento. E a gente pode utilizar a equação da velocidade média, V igual a ΔS sobre ΔT, pois a parte horizontal do movimento ele é uniforme. E se eu quero descobrir o deslocamento, basta eu passar o tempo multiplicando a velocidade. Então ficaria Vx vezes o tempo de movimento. Eu tenho que a velocidade na direção x também é 5 raiz de 2, e o tempo acabamos de descobrir que vale raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz do 4, que por acaso dá 2. Então fica 5 vezes 2. E 5 vezes 2 dá 10, medida em metro, devido às unidades de medida que a gente está utilizando. Então a gente acabou de descobrir que o alcance desse lançamento é de 10 metros e esse gabarito ele se encontra na letra E.